Bom, prosseguindo, vamos agora ao item 66, estamos na página 93 do nosso livro, A Peste Negra, 1347 da Era Cristã. Olha, a Europa teve a Grande Fome, ok? Está tendo a Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra entre reinos católicos, porque a Inglaterra era católica, a França também era católica. E naquela interpretação dos católicos, o reino de Deus está dividido, está brigando. E nesse reino católico, o que surge agora? Uma peste, não? Que ela vinha, agora se comprova, né, das pulgas dos ratos. Só que naquela época ninguém sabia. O pensamento de alguns qual era? Isso aí é um juízo de Deus, porque não sabia o que ia acontecer. Os padres usavam máscara, tudo, né, para se proteger, luva, mas eles não sabiam, com aquelas batinas, né, e as pernas expostas, quando eles chegavam na casa dos doentes para fazer lá uma cerimônia, tirar a alma da pessoa do purgatório, salvar ela, o padre tinha que participar, as pernas dele estavam expostas, as pulgas vinham, picava, e teve uma mortandade tremenda entre os padres. Os padres e os médicos tinham que participar, né, para ver o que estava acontecendo com a pessoa, tentar curar. Eles não sabiam, ninguém sabia na época que vinha das pulgas. Para eles era alguma maldição, algum juízo de Deus. Não? Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador que ele diz: a peste bubônica tornaria a assolar a Europa no século XIV. Ela é um marco importante na transformação da sociedade e da economia na era medieval. Estima-se que a peste tenha ceifado a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Vocês sabem quantos morreram de Covid em 2020? Foram 2 milhões. Pode verificar. Agora, lá no século XIV, 1347, imagina o que significava 50 milhões de pessoas. O comentário prossegue. Só a Europa teria perdido quase metade de sua população. A origem é semelhante à praga de Justiniano, com roedores carregando a doença trazidos em barcos de mercadores italianos, encontrando na Europa um terreno fértil para fazer um verdadeiro estrago em todas as camadas sociais, porque as pessoas, vamos dizer, estavam muito vulneráveis. Nesse período, a Inglaterra e boa parte da Europa eram, vamos dizer, grandes favelas. Não tinha ainda, a maior parte dos locais ainda não tinha, vamos dizer, recursos para os dejetos. Então os ratos se multiplicavam em grande quantidade. Tinham muitas casas, tá bom, de madeiras, construídas como essas palafitas que a gente chama, né? Atualmente, umas pernas de 3 e uma casa em cima. Então os ratos se multiplicavam em grande quantidade. Quando os ratos chegaram na Europa, eles encontraram esse espaço farto, né? Bom, eu coloquei aí também uma figura para vocês ilustrando, né? É um desenho da época ilustrando a peste negra. E o comentário prossegue. As pessoas em pânico ficaram desesperadas, dispostas a recorrer a qualquer coisa para se curar da doença. As medidas mais extremas foram aquelas tomadas pelos flagelantes religiosos. Acreditando que de alguma forma haviam irritado a Deus, eles se chicotearam e se espancaram repetidamente. Ou seja, a pessoa acreditando que era resultado do pecado deles, né? E prossegue. Inicialmente, a causa da peste negra foi considerada uma punição direta de Deus,
houve quem argumentasse que Deus estava punindo a Igreja Católica corrupta. Alguns atribuíram a ira de Deus à guerra aparentemente incessante e ao conflito que assolava a Europa. Eles tinham guerra com os muçulmanos, a região de Portugal e da Espanha estava em guerra desde os anos 700, quando ela foi tomada. Existiam católicos lá fazendo algum tipo de resistência, ok? Outros insistiram que Deus estava descontente com eles por não terem expulsado os muçulmanos da Terra Santa. Eventualmente, as autoridades encontraram um novo bode expiatório, os judeus. As autoridades notaram que a doença afetou apenas levemente ou quase não apareceu em algumas cidades. Eram as cidades que abrigavam muitos membros da comunidade judaica. Bom, explicar para vocês o porquê disso. Os judeus, é sabido, eles têm um cuidado especial com a higiene, ok? Que, vamos dizer, os católicos não tinham, que os povos em geral não tinham. Tudo isso por conta das leis do Antigo Testamento. Bom, muitas leis que eram ligadas à saúde do corpo e tinha a finalidade de simbolizar a saúde espiritual. Por isso que Jesus Cristo, em determinado momento, foi criticado porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Os judeus tinham uma série de regras de higiene que então ajudaram as cidades onde os judeus viviam, tendo menos lixo, vamos assim dizer, mais cuidado, mais higiene, menos rato, menos pulga. Então, as cidades onde os judeus estavam eram menos afetadas. E isso aí, para os católicos, eles vão arranjar, a partir desse evento, motivo para perseguir os judeus. O comentário prossegue, estamos na página 94. As autoridades europeias começaram a abraçar a ideia, convencendo-se de que haviam localizado a origem de seus problemas. Muitos começaram a pregar que era seu dever converter, evitar ou eliminar os judeus, tudo para manter a sociedade intacta. O ódio unido aos judeus trouxe uma série de pogroms, ou seja, locais que eles tinham que se isolar. Em 1349, perto do fim da peste negra, os horrores começaram. Naquele ano, todos os membros de uma aldeia judia com base em Basel, na Suíça, foram presos e queimados vivos. Isso aqui, irmãos, eu tirei até da aula de história de Israel. Mas aqui na história da igreja, eu estou contando também a história da Igreja Católica. Então é para você entender que a Igreja Católica, a Inquisição ainda não matava judeus. A Inquisição só matava outras igrejas, que eles chamavam de hereges. A Inquisição foi organizada para queimar hereges. Mas, diante dessas doenças, eles arranjaram um motivo para condenar os judeus. Então, aqui, olha, já está dizendo, a Igreja Católica queimando o judeu. O comentário prossegue. Outras comunidades judaicas que residiam nas cidades de Augsburgo, Nuremberg, Munique, cidades alemãs, conhecidas até hoje, e outras foram expulsas ou executadas. Moradores de uma comunidade judaica em Worms, Alemanha, foram condenados pelas autoridades a queimar na fogueira. Diante de um destino imutável, 580 desses residentes tentaram resolver o problema com as próprias mãos e incendiaram suas casas antes que as autoridades pudessem chegar até eles. Uma pausa aqui, irmãos. Não dá para nós contarmos toda, principalmente que aqui não é história de Israel, mas tem caso que os católicos eles começam a querer obrigar os judeus a aceitar o Jesus católico. E os judeus não aceitavam, principalmente por conta do purgatório. Porque a fé judaica, eles não aceitam o purgatório, não aceitam a invocação ao mundo dos mortos. Teve um judeu aqui que morreu, um irmão dele, e eu conhecia a família deles, então eu fui no sepultamento confortar eles, tal.
ele é só judeu, ele não é cristão. O filho dele estava até visitando a Assembleia de Deus, o filho dele, judeu, claro, mas estava visitando a Assembleia de Deus. Então eu fui no sepultamento para poder consolar eles. E lá cumprimentei, conheci o pai dele, eu conheci o jovem que estava indo na igreja, né, o jovem judeu, conheci o pai dele, cumprimentei ele respeitosamente. Nós evangélicos temos um respeito especial pelos judeus, e aí eu conversei com ele e tal, e ele falou, eu noto que vocês evangélicos, vocês têm um respeito especial por nós, e eu aperto a mão de vocês com respeito, porque vocês não acreditam em purgatório. Foi um judeu aqui de Curicica, mora aqui na colônia Juliano Moreira, né? Então, o judeu de verdade, ele não aceita essa doutrina do purgatório. Essa é uma das barreiras para o judeu aceitar o cristianismo. Porque ele pensa que o cristianismo é idólatra e praticante da religião de Baal. Acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos. E um judeu que acredita na Bíblia, ele não faz isso. Então, veja, algum testemunho a Assembleia de Deus está colocando no coração dos judeus, porque esse judeu foi agora, tem 2 anos isso, né? Esse judeu, ele reconheceu que nós evangélicos somos diferentes dos católicos. Agora, é o que eu tenho que falar para vocês, e aí o absurdo é que a Assembleia de Deus, muitos na Assembleia de Deus não conseguem ver essa diferença, ou seja, um judeu me cumprimentou e falou: eu respeito vocês evangélicos, porque vocês nos tratam com respeito especial, e vocês não acreditam em purgatório. Ou seja, um judeu reconhece isso, que nós temos uma separação com a Igreja Católica, na citação dele, por conta do purgatório. E alguns na Assembleia de Deus não estão reconhecendo isso. Bom, o comentário prossegue. A comunidade judaica em Mainz, também na Alemanha, tentou se defender, matando pelo menos 200 de seus atacantes. O historiador, ele colocou cristãos, de seus atacantes cristãos. Eu risquei o cristãos e coloquei católicos, porque quem está fazendo esse movimento de perseguição são católicos. Os cristãos anabatistas, valdenses, eles não participam dessa perseguição, eles estão sendo perseguidos. E vamos considerar também os valdenses, os anabatistas e outros anabatistas, tanto na Itália, França, Suíça, todos eles sofriam menos com essa peste. Por quê? Porque eles estavam vivendo no interior. E no interior, os ratos são mais difíceis de se proliferar. Eles chegavam nas regiões portuárias, porque, como o historiador disse, eles estão vindo em navios, tá bom? E ali os ratos começavam a descer dos navios, encontravam naquelas cidades um local bom para eles se esconderem e se concentravam nas cidades. No campo, vamos dizer, os ratos iriam, se chegasse, por exemplo, alguém botasse uma caixa onde tivesse um rato, e aí ele acabava indo para o interior. Mas isso era mais raro. Então a mortandade está nas cidades, onde os católicos se concentravam. Nas cidades onde os judeus se concentravam, o número de ratos era menores por conta dos cuidados especiais que os judeus tinham, tá bom? Mas o historiador, veja que problema. Se você compra esse livro, é um livro utilizado, né, nos ensino médio, na faculdade, um livro famoso de Charles River, ok? O título do livro é A Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, a história e o legado das instituições mais infames da Igreja Católica. É esse historiador que está contando isso. Então ele fala que os judeus, nesse caso, acabaram atacando, né, para se defender. Nós vamos encontrar judeus que eles preferem cometer suicídio para não confessar o Jesus católico. E terão muitos judeus na história. Quando a gente estuda a história de Israel, a gente estuda a história desses judeus que eles, muitos acabaram sendo obrigados a confessar e aceitar o batismo católico. Alguns conseguiram fugir da Europa sem aceitar esse batismo pagão. Outros preferiram cometer suicídio para não serem torturados e, diante da tortura, negar a fé a Yahvé.
Eles falavam isso, olha, diante da tortura, como é que eu vou aguentar? Lembre-se alguns daqueles instrumentos de tortura. Um deles lá que eu mostrei para vocês, amarrava a pessoa todinha, vinha com a marreta e dava marretada nos pés da pessoa. Uma área super sensível, vai quebrar os pés, a pessoa não vai andar mais. Então, diante de uma tortura dessa, o judeu tinha medo que ele acabaria negando a fé em Yahvé e aceitando um Jesus católico, que para eles era um Jesus pagão, idólatra, que acreditava em purgatório. Só que Jesus não acreditava em purgatório, os católicos é que inventaram isso. Então, os judeus nesse período sofreram muito. E vão sofrer, nós estamos aqui no século XIV, né? 1347, mas eles vão sofrer tanto que nós sabemos que Brasil, Estados Unidos, aqui as Américas e outras regiões, elas foram colonizadas por judeus fugindo da Europa. Nós sabemos hoje que, por exemplo, Nova York foi fundada por 2 judeus que tinham fugido da Europa, vieram para o Brasil, e a coroa portuguesa, com exigência dos católicos, expulsaram eles do Brasil, da região de Pernambuco, e eles foram para a América do Norte, onde a Inglaterra tolerava mais os judeus, e lá fundaram a cidade de Nova York. Então, onde tinha o catolicismo, eles perseguiam os judeus com um ódio pagão, vou chamar assim, é um ódio pagão. É um ódio pagão. É o ódio que Satanás tem da descendência de Abraão e também da Igreja de Jesus. Mesmo Israel estando afastado da fé, Satanás continua odiando ele. Bom, então, aqui ele diz que os católicos agiram e mataram pelo menos 200 de seus atacantes. Mas a vingança dos católicos, ele tinha dito a vingança dos cristãos. Eu tirei o cristão, risquei e botei. A vingança dos católicos foi rápida e brutal. Em 24 de agosto do mesmo ano, 6.000 judeus perderam a vida. Em 1351, um ano após o fim oficial da peste negra, as comunidades judaicas na Alemanha e nas regiões dos Países Baixos eram praticamente inexistentes. Mas a destruição violenta e o banho de sangue continuaram por mais 4 décadas, mais 40 anos. Para colocar em perspectiva, a população judaica em Frankfurt foi estimada em 19.000 em 1350. Mas meio século depois, a população tinha diminuído para míseros 10.000. Ou seja, os judeus perderam 9.000 pessoas só nesse período, nas suas comunidades. O comentário prossegue. A peste negra matava 1 em cada 3 contaminados. É um índice muito alto. Para você comparar, a Covid matava 2% dos contaminados. 1,5% a 2%. A peste negra matava 33%, 33,3% dos contaminados. É um índice muito alto. Os médicos e os padres eram os que mais sofriam. Os médicos porque tratavam dos doentes, e a peste negra era extremamente contagiosa. E assim, em cada 3 médicos, um morria por ter sido contaminado. Como eu disse para vocês, eles não sabiam que vinha do chão, das pulgas, eles pensavam que vinha do ar. Então, eu botei aí uma máscara que eles utilizavam. Imagine, entra o padre com uma máscara dessa, o médico com uma máscara dessa, porque eles viam aquelas pessoas, né, crescendo aquelas inflamações pelo corpo. Então eles viam aquilo como as pragas do Apocalipse, porque em uma das taças em especial é descrito pessoas com grandes inflamações no corpo. Não? Com grandes inflamações.
Os padres precisavam dar a extrema unção dos mortos e também corria muita contaminação. E assim, em cada 3 padres, um morria por ter sido contaminado. Todos acreditavam que estava ocorrendo um castigo dos céus e afirmavam que era o toque da 6ª trombeta do Apocalipse, pois ao ser tocada, diz que morreu 1/3 dos homens. Apocalipse 9:15. Os surtos de peste negra se repetiram a cada 10 ou 12 anos, se estendendo por cerca de 200 anos, irmãos. Então, a peste negra, ela não ocorre esse surto, né? 1347, aqui o período que nós estamos estudando, ela não termina logo, não. Tem esse surto de 1347, aí vai repetindo, 1357, 1367, às vezes 10, 12 anos, ela vai se repetindo isso por 200 anos. Por 200 anos. Então, quando chegar no período da Reforma Protestante, é interessante que eu vejo, às vezes, luterano-calvinistas, eles criticando determinados intérpretes na história que acreditavam que o tempo do fim tinha chegado. Nós veremos, porque esse estudo da história da igreja é também um estudo da história do pensamento cristão. Nós veremos que tanto Lutero quanto Calvino, para eles, o tempo do fim tinha chegado. Para eles, a doutrina do reino milenar dos 1000 anos, né, era verdadeira. Os documentos de Agostinho de Hipona, de Eusébio de Cesareia, eles defendiam esse pensamento, todos os papas defenderam. Então, para eles, estavam no tempo do fim, porque o milênio teria que estar acabando agora, porque se o milênio começou com Constantino, vamos dizer, 1325, ano 325, quando teve o concílio de Nicéia, né? Então, se o milênio começou ali, por exemplo, ele teria que terminar em 1325. Qual o ano que nós estamos estudando? 1347. Quando chegar nos dias de Lutero, nós veremos a escatologia de Lutero, ele diz que eles estavam depois do milênio. Eles já estavam vivendo a guerra de Gog e Magog. Quando você abre em Apocalipse capítulo 20, você estuda sobre o reino de Deus, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Quando chega no final do milênio, a partir do versículo 10, Satanás é solto e sai a enganar as nações, Gog e Magog, né, que vem fazer guerra a Jerusalém. Então, Lutero dizia que eles estavam vivendo essa guerra de Gog e Magog. Para você ter ideia, a confusão que é a escatologia desses hereges. Porque ele seguia a escatologia católica. E agora imagine 200 anos em que a peste negra está voltando, turcos atacando a Europa, muçulmanos também, turcos atacando, ainda em guerra na Espanha. Então, Lutero e Calvino, todos, tanto um quanto o outro, disseram que estavam no tempo do fim. Tanto que, eu vou citar para vocês, tem historiador que fala que falaram para Calvino, Calvino, tem que mandar missionários para o Novo Mundo. Lá no caso Brasil, América, né? Aí diz que Calvino respondeu, olha, não tem mais tempo para isso não. Se eles forem predestinados à salvação, eles vão ser salvos. Mas não tem tempo para evangelizar, não. Nós chegamos no tempo do fim. Todos eles pensavam isso. Lutero também pensava isso. Não? Só que a escatologia deles era a escatologia da Babilônia apocalíptica. Eles foram para o inferno enganados. E eu falo isso sem sombra de dúvida. A teologia de Lutero e Calvino não é uma teologia cristã. A Assembleia de Deus tem que acordar para isso. Esses indivíduos não eram cristãos. Começa pelo batismo, vai até a doutrina da salvação. Eles não eram cristãos. Quem fala que eles eram cristãos está errado. Se eles fossem cristãos, nós estaríamos indo para o inferno, porque a doutrina da salvação que eles pregam é outra, meu Deus. O comentário prossegue. Intérpretes desse período, até os intérpretes da Reforma Protestante,
acreditaram ser juízos da grande tribulação, juízo do fim. Aí botei aí até um quadro que eles faziam, né? Faziam rituais de oração e danças, e vocês estão vendo ali aquelas figuras acompanhando lá para se proteger do que eles acreditavam ser uma praga que viria pelo ar, um juízo, né, que eles não podiam se contaminar, então usavam aquela máscara. Imagine a situação que ficou a Europa nesse período, né?